Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar continuidade ao nosso livro de Efésios. Paramos no capítulo 3, paramos no versículo 13, continuamos a partir do 14. Amém? Amém. Vamos ler. Versículo 14 diz: Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos não nos pôr de joelho, mas quem quiser se pôr de joelho, mas vamos estar perante o nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, em oração a Ele. Amém? Curvem a vossa cabeça em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, mais uma vez, Senhor, a Tua igreja se reúne com um único propósito, Deus, que é ouvir a Tua palavra. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, fala aos nossos corações, Senhor. Deus, eu não posso, Pai, eu não posso, Senhor, abrir a minha boca. Eu não posso, Deus, subir a este altar, Pai, se o Teu Espírito, Senhor, não vier comigo. Se o Teu Espírito, Deus, não falar por mim. Se o Teu Espírito, Deus, não ministrar o coração das pessoas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Cala o homem, Deus, e fala o Teu Espírito. Porque só o Teu Espírito, Senhor, conhece os nossos corações. Só o Teu Espírito sonda os nossos corações. E somente Ele é que pode nos dar a palavra de vida eterna. Somente Ele, Senhor, é que pode ir em nossas feridas como o bálsamo de Gileade, Senhor. E para fazer curar, para fazer sarar, Deus, vem com o Teu Santo Espírito e renova, Deus, a nossa vida. Vem com o Teu perdão, Senhor, sobre as nossas falhas, sobre os nossos defeitos, sobre os nossos pecados, sobre os nossos erros. Vem com o Teu perdão, Senhor. E vem com a Tua misericórdia, Senhor, para trazer a palavra, Deus, de exortação à nossa vida. Uma palavra, Deus, que nos guie em toda a verdade. Uma palavra, Senhor, que conduza-nos em perfeita vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Fala conosco. Amém? A oração de Paulo pelos Efésios, diz no versículo 14: Por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Vamos aqui, que aqui já dá algumas coisas para nós falarmos. Toda família nos céus e na terra toma o nome. Olha que coisa fantástica. O nome de quem? De Jesus Cristo. Olha que coisa fantástica. Nós já vimos aqui nas semanas anteriores que Deus, antes de fazer o mundo, antes de pensar em fazer o mundo, antes de executar, no princípio, né, nós vimos aqui no livro de Efésios, Ele tinha um propósito de nos criar e tinha um propósito de nos salvar, e tudo que Ele fez foi com o propósito de glorificá-lo, não é? Nós fomos criados, como nós estamos acostumados a dizer, para o louvor da sua glória, não é? E Deus também tinha um propósito. Quando Ele abençoou Abraão, Ele disse que a descendência de Abraão ia ser incontável. E Ele disse que as bênçãos que estavam com Abraão seria passado para a sua descendência. Deus abençoou Abraão lá em Gênesis. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, bendita serão o quê? Vocês lembram disso? Vocês lembram da frase completa? Não. Vamos lá em Gênesis. Eu abri exatamente no livro. Abri exatamente no livro. Gênesis 12. 12 no versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra,
e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Dar-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha isso aí. Com Abraão, em ti serão benditas. Como é que as famílias seriam benditas em Abraão? Como é que isso iria acontecer? Só quando um descendente de Abraão é que poderia fazer congregar todas as coisas. Lembra que isto era um segredo que estava guardado em Deus. A igreja era um segredo que estava guardado em Deus. A congregar todas as coisas em Cristo estava guardado em Deus, como Paulo diz. Mas esse segredo Deus ia contando pouco a pouco no Antigo Testamento. Deus vai revelando pouco a pouco. Mas aquele povo não entendia nada disso. Aquele povo não alcançava o que Deus estava dizendo. O povo não conseguia entender. Tanto que o próprio Jesus Cristo diz, olha, muitos dos profetas ansiavam por ver o que vocês estão vendo. Por viver o que vocês estão vivendo. E Deus aos poucos é que ia falando e soltando um pouco do que estava por vir, que era um segredo. Sabe como é segredo? Segredo a gente não conta. Tem um momento certo de contar. Porque contou para um, acabou. Se você não tem mais segredo. Contou para uma pessoa, não tem mais segredo. Acabou, não tem mais segredo. E como é que ia ser bendita todas as famílias em Abraão? Através de Jesus Cristo. Só em Jesus Cristo é que as famílias podem receber as bênçãos de Abraão. Só em Jesus Cristo é que as famílias se tornam famílias de Deus. E ele diz, através do qual, voltando lá em Efésios, no capítulo 3, né, versículo 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ou seja, está falando de Jesus Cristo. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Nós só nos tornamos da família de Deus se estivermos com Cristo. Isto é a base do Evangelho. Nós somos criaturas de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Quer sejamos cristãos, quer sejamos satanistas. Somos criação de Deus. Deus nos criou. Agora, filhos, nós só nos tornamos quando estamos congregados na família através de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, nós não somos filhos. Isso foi um ato de adoção. Fomos adotados. Deus nos adotou. Então é muito importante deixar isso bastante claro. E ele diz, para que ele nos adotou? Para que ele nos tornou família? Para que essa família de Deus, o que essa família de Deus tem? Ele diz, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda, isso é a oração de Paulo, para que segundo as riquezas da sua glória, vos concedas que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O que é corroborar? Fortalecido, confirmado. Para que seja confirmado. Na sua Bíblia tem traduzido fortalecido? Tiago, está na Bíblia Viva. Muda para a RC, faz favor. A RC ou NVI. Essa Bíblia Viva não é muito viva. Ou é muito viva. Mas é mais ou menos não, é exatamente confirmado. Quando nós nos tornamos cristãos, é por isso que a gente diz. Quando nós nos tornamos cristãos, o cristianismo, quando nós nos tornamos evangélicos, para melhor entender, porque se você dizer que qualquer pessoa que está no mundo, dizer que ela não é cristã, ela cai em cima de você. O entendimento do mundo é que todos são cristãos. Eu sou cristão. Seja ele católico, testemunho de Jeová, adventista do sétimo dia, seja lá o que for, vai dizer que é cristão. E ai de você dizer que não é. Mas o evangélico, né? Porque diz aqui assim, para que, a oração de Paulo, para que segundo as riquezas da glória de Deus, Deus, conceda que nós sejamos corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Por quê? Porque
se somos cristãos, o que confirma a nossa identidade cristã, o que identifica nós como sendo filho de Deus, é exatamente essa confirmação do poder de Deus operando no nosso homem interior. Vocês entendem isso? Então é difícil você olhar para uma pessoa, não ver essa confirmação do poder de Deus no exterior pelo Espírito Santo e dizer que esta pessoa é cristã, que essa pessoa se converteu e que essa pessoa será salva. Tem que ter essa confirmação. É obrigatório ter essa confirmação e essa é a oração de Paulo, que Deus conceda que vocês sejam, porque senão nos tornamos crentes falsos. Nos tornamos pessoas falsas dentro da igreja. Colocamos sobre nós, ao invés de ser... Por que no homem interior? Porque o homem exterior não serve de nada. Deus não quer saber o que é que se passa no seu exterior. Deus não quer que você seja por fora uma coisa. Deus quer que você comece por dentro. Começa dentro de nós. Começa dentro de mim. Tem que começar dentro de você. Então a oração de Paulo era essa, que o povo dos Efésios pudessem começar a transformação do interior. E esse é o grande poder que opera no cristianismo, de transformar o homem de dentro para fora. E as pessoas dizem, mas João Paulo, eu não gosto dos evangélicos porque é um tal de ex. Lá no Brasil é ex-macumbeiro, ex-pai de santo, ex-ladrão, ex-roubador. A igreja evangélica está cheia de ex. E todos ex que não presta. Todo mundo era ex alguma coisa. Ex alguma coisa. Alguma coisa muito ruim. Ex-traficante, ex-assassino, ex-não sei o quê, ex-não sei o quê. Eu não gosto, só tem ex. Graças a Deus. Porque você vem como você está, não importa. Você pode ser assassino, acabou de matar uma pessoa. Vem, entra. Vem como estás. Porque é o poder dele que tem que, obrigatoriamente, não porque ele é obrigado a fazer isto, mas é porque ele disse que faz. E é obrigatório que o cristão seja transformado. Haja transformação. A gente não pode continuar da mesma forma. Isso não é você entra e sai e fica da mesma forma em qualquer outra igreja do mundo. Para que você vai ficar aqui então? Tem que haver transformação. Tem que haver transformação. A palavra de Deus diz que é de glória em glória. Sabe? É de glória em glória. Não é de glória em desespero. Não é um dia uma glória, no outro dia um desespero. Não, a gente vai aumentando até atingirmos a perfeita estatura de Cristo. Então esse era o desejo de Paulo, que o nosso homem interior se renovasse, se transformasse, ele confirmasse. O homem interior confirmasse que nós somos cristãos e que nós fazemos parte da família de Deus. Olha que coisa linda. A pessoa olhar para você e ver que você é cristão. Você tem algo de diferente para oferecer. Você tem algo de diferente para buscar, para que as pessoas possam buscar. Isso é fantástico, isso é fantástico. E ele diz que quando esse homem interior, por que Paulo queria que esse homem interior fosse renovado, fosse transformado pelo poder do Espírito Santo? Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Por quê? Porque se o homem interior não for transformado, Cristo não habita no seu coração. Não adianta. Não adianta. Você pode vir para a igreja todos os dias, mas não tem culto, João Paulo, todo dia, mas tem gente que vem. Eu, no início da minha caminhada, eu ia para a igreja todos os dias. Eu morava em cima da igreja. Eu estava todos os dias na igreja. Quando não tinha o chão para encerar, passava o dia todinho encerando o chão. Era limpando o que tinha para limpar. Era louvando o que tinha para louvar. Era estudando o que tinha para estudar. Não trabalhava. Não estudava, até trabalhava, mas quando eu trabalhei nos primeiros 3 meses de conversão, depois, aquela fase em que Deus nos separa para a obra. E eu passava o dia todo na igreja, mesmo não tendo culto. Estava eu lá na igreja. Mas mas isso não adianta. Não adianta se o homem interior não for transformado. Por quê? Porque Cristo não vai habitar. Então o desejo de Paulo era que o homem interior fosse transformado para que Cristo habitasse no nosso coração, pela fé. E ele diz, para que Cristo vai morar no nosso coração? Para que nós possamos estar arraigados e fundados em amor. O princípio básico do cristianismo, o princípio básico do evangelho
é o amor. Primeiro porque Deus deu Cristo por amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho, o motivo pelo qual Cristo veio, foi o amor. E o motivo pelo qual ele foi crucificado, o amor. Por amor de nós, ele suportou todas as coisas. Isaías diz que ele olhou a sua posteridade e agradou. Então, esse amor do cristianismo, acompanhado da nossa mudança interior, porque Cristo passa a habitar no nosso coração, é o princípio básico do Evangelho. Porque essas três coisas, se não tiver essas três coisas junto, meu filho, pelo amor de Deus. Você pode ter, hoje eu sou uma pessoa muito boa. Hoje eu sou uma pessoa e Jesus mora dentro de mim. Eu não falo outra coisa que não seja Jesus. Mas olha, pisou no meu pé, dou coice. O amor é o princípio fundamental do Evangelho. O amor não é amor somente pelos irmãos também, mas amor pela toda, pela alma. Meu Deus! O amor pela alma. Se você não tem amor por uma alma, você não é cristão. Se você não tem amor por uma alma, você não entendeu a Bíblia. Se você não tem amor por uma alma se converter, você não entendeu o que é o inferno. Se você não tem amor por uma pessoa que você está vendo na rua e que aquela pessoa vai para o inferno, você não entendeu, você precisa ler ainda. Precisa ler um pouco mais e entender. E o desejo de Paulo era que, estando fundados em amor, aí agora nós podemos perfeitamente compreender com todos os santos, a igreja, perfeito isso, qual seja largura, comprimento e altura e profundidade. 3 dimensões. No quarto aqui é a quarta. Largura e altura, altura e comprimento. E ainda a profundidade. Paulo não está falando de um conhecimento superficial, onde você conhece a largura só ou o comprimento. Mas ainda saber o quanto aquilo é profundo, quanto tem de profundo aquilo. Depois que o homem interior é transformado, confirmado pelo Espírito, Cristo passa a habitar em nosso coração, nós passamos a amar e então estamos preparados para conhecer, compreender perfeitamente qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Perfeito, Paulo fez um apanhado perfeito, mas um apanhado tão perfeito, um resumo tão perfeito, que se você observar, se você não consegue ter a plenitude de Deus, é porque mais para cima você deve ter falhado em alguma parte aí. Em alguma parte aí você precisa se ajustar, você precisa entrar, ou precisa que o Espírito o transforme, através do poder do Espírito, seja confirmado, ou precisa que Cristo habite no seu coração, ou precisa que você esteja arraigados e fundados no amor, precisa compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, para que vocês possam verdadeiramente conhecer aquele amor de Cristo que excede todo entendimento, para que possamos estar cheios dessa plenitude de Deus. Nós podemos estar cheios da plenitude de Deus? Podemos, não, devemos. E nós já falamos aqui diversas vezes, pleno é pleno, plenitude é plenitude, é 100% de 100%, é 100% de 100%. Deus tem 100% para nós? Tem, devemos querer os 100%. Amém? Não podemos nos contentar com 1%, não podemos nos contentar com 2%, apesar de que 1% de Deus ainda é muito. 1% de Deus já é muito. Mas nós não podemos. Temos que querer o que Deus quer para nós. E o que o apóstolo, isso aqui era a oração do apóstolo Paulo. Para que vocês estejam cheios da plenitude. Meu amado, temos que buscar nessa plenitude. Nós não podemos. O cristão, ele não pode se acomodar. Não pode se acomodar. O cristão só termina a sua carreira na morte. Não morreu, pronto, guardou a fé. Terminou a carreira agora. Crente não tira férias. Crente não se aposenta. Não entra na reforma. Você é crente, sou crente, mas eu que entrei na reforma.
Já tenho aí 40 anos de crente, de contribuição com dízimo, entrei na reforma. Não existe. Você é crente até o dia da sua morte. E se você for que nem Elias, depois da sua morte ainda está ressuscitando pessoas. Tem que ser assim. Elias não, Eliseu. Eliseu, depois da morte, continua ressuscitando as pessoas. Se não conhece a história de Eliseu, vá ler a Bíblia, né? Aí ele diz, mas João Paulo, você pergunta, mas João Paulo, é possível estar cheio de toda a plenitude de Deus? Não somente é possível, como devemos procurar. Procurar no dia que nós estivermos cheios lá no 100%, aí Jesus, vem filho amado, vem. E nos leva. Mas Paulo diz no versículo 20, ora, aquele que é poderoso, aleluia, para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Olha, vocês estão entendendo o que está escrito aqui? Paulo está fazendo aqui a doxologia final, ele diz assim, vou começar de trás para frente. Ele está no versículo 21. A esse, glória, ele está dando glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos os sempre. Amém. Quem é esse que ele está dando essa glória? Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Agora observe. Segundo o poder que opera em quem? Olha que coisa fantástica. O poder já opera em nós. Não é segundo o poder que ele vai vir, não. É o segundo poder que já está operando em nós, confirmado pelo Espírito, da nossa transformação. Esse poder que opera em nós, que já está operando em nós, através deste poder, Deus pode fazer infinitamente mais. Você pensar estar cheio da plenitude, abundantemente mais. Tudo que você pensar, pense o que seria o máximo para você, Deus pode fazer abundantemente mais. Este é o poder de Deus. Agora, o problema nosso é que nós limitamos Deus, limitamos o poder de Deus, limitamos o cristianismo, limitamos a igreja, limitamos tudo e colocamos Deus dentro de uma caixa. Sabe por quê? Porque nós, quando estávamos no mundo, nós temos o conhecimento dos santos da igreja católica. A minha relação com eles era eu fazer alguma coisa para ser agraciado, ou eu era agraciado para fazer alguma coisa. Não é isso? Não é essa a relação? É essa a relação. Você faz um pedido, mas tem ali a promessinha. Tem que fazer a promessinha. O problema é que quando nós dizemos que saímos desse mundo e estamos agora vivendo o cristianismo, nós trazemos para o cristianismo esses pensamentos e fazemos de Deus o que nós fazíamos com aqueles santos. Sabe aquela história de colocar Santo Antônio de cabeça para baixo? Aqui tinha, não é? Isso aqui no Brasil tinha muito. Colocava Santo Antônio de cabeça para baixo até a mulher casar. Dia 12 de junho, coloca ele de cabeça para baixo dentro do copo d'água. Pois é. Então, o que acontece? Fazia essas coisas, fazia todas essas coisas para que o santo fizesse alguma coisa. Aí, não, agora eu saí do catolicismo e agora eu estou no evangelho. O que é que eu vou fazer? Trato Deus como eu tratava aquele santo. Só falta pegar Deus e colocar dentro de um copinho até que Deus me traga. As pessoas vêm para a igreja e muitas vezes vão embora. Por quê? Porque aqui nós não temos símbolos. Nós não temos símbolos dentro da igreja para que as pessoas possam fixar a sua fé. Porque nós não temos muletas de fé. Sabe o que é muletas de fé? Aquela pessoa que não tem fé precisa de uma muleta para andar. E nós não temos aqui muletas de fé. A igreja evangélica não tem muletas de fé. Nós não temos em que a pessoa se apegar. Nós não temos nenhum símbolo sagrado dentro da igreja, porque o nosso símbolo sagrado maior vive e reina. E habita dentro de nós. Este é o símbolo sagrado maior. Nós não temos, a cruz é uma cruz. A cruz é uma representação. Aquela cruz em que Jesus Cristo foi crucificado, aquela ali representa. O que a cruz tem como hoje? Apenas simboliza que nós aceitamos
o sacrifício que foi feito na cruz. Só isso. A cruz só nos diz isso, mais nada. Mas muitas pessoas no catolicismo é o contrário. Acham que a cruz representa muito mais do que o que ela representa. E aquilo se torna um amuleto, uma coisa que a pessoa acha que aquilo ali vai lhe trazer é aquela imagem que vai lhe trazer, exato, um objeto de adoração, algo que vai lhe trazer alguma coisa. Na verdade, aí o que acontece? Houve uma transformação do homem interior quando a pessoa chegou na igreja. Como é que vai se comportar agora? Como é que eu vou ser cristão agora? Quais são as minhas atitudes como cristão? As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém? Então, quando essas coisas novas se fazem na nossa vida, nós esquecemos e o nosso trato com Deus, o nosso trato com as coisas de Deus é diferente. É totalmente diferente. Completamente diferente. Nós não fixamos mais nessas coisas. E não podemos pegar Deus e colocar Deus de costa. Não podemos limitar o poder de Deus. E dizer, olha, Deus não age assim. Se Deus quiser assim, Deus age. Olha, Deus não vai fazer isso. Se Deus quiser, Deus faz. Quem somos nós para dizer que Deus não faz ou que Deus não faz? Eu posso dizer, no conhecimento da palavra, é que de acordo com a palavra de Deus, as coisas não costumam agir assim. As coisas não costumam ser assim. Se a palavra de Deus diz que Ele não faz, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? Se a palavra de Deus diz que não é assim porque Ele é fiel à sua palavra. Mas no tratar do homem com Deus, Deus trata da forma que Ele quer. Ele não vai seguir o que eu acho. Ele não vai seguir o que eu sei. Ele não vai seguir o que eu penso. Ele não, olha, irmão, é o seguinte, Deus pode lhe curar, mas Ele não vai lhe curar dessa... Vai não, irmão. Vai não, viu? Deus é poderoso para fazer abundante, muitas vezes mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu nem pedi, só pensei. Ele pode fazer mais. Ele pode fazer mais. Amém? Glória a Deus. A esse Deus maravilhoso seja a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Esse para todo sempre é maravilhoso.